Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos juntos mais uma quinta-feira aqui para podermos meditar o Santo Evangelho. Hoje nós estamos em João, no capítulo 13, a partir do versículo 16. João 13, do 16 até o 20. Pegue aí na sua palavra, pegue na sua Bíblia. Vamos meditar juntos esse trecho, vamos ler juntos, deixar essa palavra cair no nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade, eu vos digo, o servo não é maior que o seu senhor. O enviado não é maior do que aquele que enviou. Já que sabeis disso, sereis felizes se o puderes em prática. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vou-lo digo, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Nosso evangelho de hoje é muito prático, não parece, mas muito prático mesmo. Porque nós poderíamos pegar desse evangelho assim, uma pergunta que é muito comum no nosso dia a dia. Você já deve ter feito em algum momento da sua vida, e talvez você fez até hoje essa pergunta. Meu Deus, por que comigo? Por que eu, meu Deus? Né? Nós muitas vezes fazemos essa questão diante do quê? Diante do sofrimento, diante da dor, diante da luta, diante de uma enfermidade que surge, de uma pessoa querida que nós perdemos, de um ente querido que nós perdemos, de uma notícia triste que nós recebemos a respeito do falecimento de alguém que é muito bom e que nós conhecíamos. Ou seja, a gente sempre se pergunta esses porquês, né? Mas principalmente, quando nós assumimos o nosso papel de filhos de Deus. Né? Por quê? Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, tornou eu e você filhos nele. Então, nós somos filhos de Deus em Jesus. Né? Nós somos filhos no Filho. Né? Então, o que acontece? Aqui o Senhor começa a deixar claro, olha só, o servo não é maior do que o seu senhor, o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Né? Apesar de parecer que isso tem uma conotação no sentido da simplicidade, da humildade, né? No sentido, olha, a gente não é mais que Jesus, a gente pode pensar assim também, mas nós temos que pensar assim, por exemplo, quando alguém nos ofende, nós podemos ter duas atitudes. A gente pode replicar essa ofensa, a gente pode ficar com raiva daquela pessoa, ou nós podemos fazer o quê? Nós podemos entender, Jesus também foi ofendido e ele não merecia ter sido ofendido, mas eu, de alguma forma, posso pensar que mereço. Né? Ah, Júlio, mas esse negócio é muito complicado. Então tá ótimo. Para você entender, eu vou trazer à tona uma história muito interessante de uma grande amiga minha. Né? Eu chamo assim amiga porque é assim que eu sinto mediante toda a minha devoção. Sou devoto de Santa Teresa d'Ávila e no livro da vida tem um trecho que eu vou falar aqui bem resumidamente, claro, né, porque o nosso tempo é curto, mas o que acontece? Existe um momento em que Teresa começa a trabalhar para erguer um novo Carmelo, né, um novo mosteiro lá das Irmãs Carmelitas. E aí acontece uma confusão ali entre autorizações, entre pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. E o que acontece? Chega uma situação em que, por conta esse pode, não pode, começa a obra, para a obra, começa a obra, o que acontece? Os benfeitores, as pessoas que estavam ajudando a fazer aquela obra, aquele trabalho de caridade, começam a desconfiar de Teresa. Né? E aí surge um monte de boatos, de calúnias de tudo quanto que é tipo, de que ela desviou dinheiro daquele lugar. Nossa, surgem todo quanto que é tipo de calúnia que você possa imaginar. O que Santa Teresa faz quando ela vai rezar e quando ela vai conversar com Jesus? Ela diz assim, bem sabe vossa majestade, bem sabe, que a respeito de cada uma das acusações que me fazem, delas eu não tenho culpa alguma. Ou seja, ela está dizendo, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre aquilo que estão me acusando. Mas ela diz assim, mas também bem sabe a vossa majestade
assim como sabe a minha consciência dos grandes e muitos pecados que me fazem ofender a vossa bondade. Sendo assim, cada uma dessas calúnias, cada uma das humilhações que eu sofro, ainda são muito pouco e muito pequenas, mediante a toda a miséria que existe dentro de mim. Irmãos, eu confesso a vocês que quando eu li essa parte de Santa Teresa d'Ávila, eu fiquei pensando assim, eu vou demorar para ser santo. Eu não sei se você tem a mesma impressão aí do outro lado. Mas por quê? Porque a santidade consiste nisso. A santidade consiste em nós entendermos cada vez mais que Jesus viveu tudo o que viveu, por mim e por você, por amor, sem os merecimentos advindos do pecado, porque ele não tinha pecado. Às vezes eu e você somos tocados por uma calúnia, somos tocados por um mal-entendido, nós somos tocados por uma humilhação, por alguma coisa. Qual que é o nosso caminho de santidade? Quando nós, aos poucos, nos configurando a Jesus, nós poderemos oferecer esses sofrimentos a Jesus e dizer a Ele, Senhor, bem o Senhor sabe que eu não sou digno de receber essa humilhação que eu estou vivendo, porque eu não cometi esses erros que as pessoas estão me acusando, mas também bem o Senhor sabe, lá no secreto, no fundo do meu coração, toda a minha infidelidade, toda a minha incapacidade de te amar. E essa humilhação está me dando a oportunidade de ser mais humilde. Por isso, obrigado, Senhor. Irmão, eu sei que isso é difícil. Eu sei que isso é difícil e, como sempre dizem por aí, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu, né? Então, eu confesso a vocês também a minha luta no dia a dia para conseguir viver essa realidade. Mas essa é uma proposta que o Evangelho está nos fazendo. E as propostas do Evangelho para nós sempre são muito bem-vindas. Por isso que nós possamos acolher essa passagem no dia de hoje e entender isso. Entender que aqui no Evangelho termina dizendo assim, é verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nós temos que entender que mediante a essa realidade de vida, da santidade, de nos configurar a Jesus, nós acabamos indo em nome desse Jesus e levando o nome de Deus para muita gente. Por isso que nós precisamos nos esforçar para nos configurar acerca desse Evangelho no dia de hoje. Lembrando você mais uma vez, hoje é quinta-feira, dia de missa lá no Metrô Bresser. Se você pode, vai lá participar com a gente de uma noite muito cheia da graça de Deus e vamos lá rezar juntos. Vamos aproveitar, hoje é feriado, dia 21, então você que é de São Paulo, até você de fora de São Paulo, quiser vir participar com a gente lá, vai ser uma grande festa, tá legal? Deus abençoe você e a sua família, que o Senhor possa derramar sua paz sobre todos vocês. Até o próximo Evangelho do dia. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805 11 98731 1221